Bom, Perdão, fez um barulhinho, cortou sua comunicação. sim, eu falei que a IA é algo que veio para dar um salto quântico na nossa vida, né? Eu uso a IA Demais. direto, é muito bom, mas ainda não sei, sou muito amadora, né? Mas é Uhum. muito bacana. Você usa IA para quê, Zilda? Eu uso para criar conteúdo, eu uso para criar as minhas lives, para fazer o esboço, Uhum. porque toda segunda-feira eu tenho uma comunidade chamada Uhum. Acolher para Prosperar. É uma comunidade free que eu falo sobre medos sistêmicos, né? É a sua comunidade no WhatsApp? Isso, no WhatsApp. Legal, eu dei uma olhadinha aqui, achei muito legal. É. E essa comunidade nasceu de um medo que eu tinha mesmo, né? O medo da água, eu não sabia por quê. E aí eu fui mergulhar profundamente. Aí veio os traumas, os 3 traumas ligados a esse medo. Aí eu pude Uhum. compreender muitas coisas. Eu fui registrando ao longo dos dias que eu fui enfrentando esses medos, entrando na piscina, o que as lembranças que iam vindo, a sensação no corpo físico, a ligação do emocional com o físico. Então, eu registrei toda essa passagem. E a partir daí nasceu o desejo de compartilhar mais sobre medos com as pessoas. As pessoas têm muito medo de tudo. Tudo começa, toda a emoção, ela começa no medo, né? E aí eu comecei a registrar, falei, não, eu preciso divulgar. Aí eu criei a comunidade chamada Enfrentando Medos Sistêmicos. Esse Uhum. era o nome da comunidade. Mas, faz segundas, acho que uns 15 dias mais ou menos, que eu fiz uma live sobre a resistência do medo. E aí caiu um monte de fichas para mim também, porque à medida que eu vou fazendo as lives, eu vou tendo a compreensão, vai vindo a ressignificação de vários conteúdos. Falei, não, não pode mais ser enfrentando medos sistêmicos, porque a gente não tem que enfrentar, a gente tem que acolher, né? Aí eu mudei o nome da comunidade para Acolher para Prosperar, porque já é também uma intenção, porque eu quero lançar um produto chamado A Chave da Prosperidade Está em Você. E tem muito a ver com essa questão do medo, porque tudo começa no medo, né? A emoção. E o medo ele tem duas funções: ou te ele impulsiona ou ele te paralisa. Então, essa comunidade foi criada com esse objetivo, para levar mais conhecimento, conteúdo. Toda semana, não é todos os dias que eu consigo, mas eu coloco um áudio diário, uma enquete para as pessoas irem interagindo, né? E na segunda-feira, toda segunda-feira, às 19 horas, eu faço uma live falando sobre um tema, né, específico, sobre medos, sobre a parte sistêmica, enfim. Você Aí, abriu uma live no Instagram mesmo? não, No fechada. YouTube? Ah, No, fechada. fechada, Tá, pelo Google Meet. Por quê? Eu tá. penso o seguinte, eu gravo, a intenção é gravar essas lives e depois eu faço conteúdos. A intenção Uhum. é pegar pequenos conteúdos para ir alimentando as redes sociais, né? E não deixo no Instagram porque ainda não, tá? Porque na minha visão é assim, como é realmente para quem quer e se interessa, né? Porque, tipo assim, tenho 80 pessoas dentro dessa comunidade, mas que participa da live é 5, 6, às vezes 8, 10, né? Então, você começa a ver o nível de interesse das pessoas. Quando você dá alguma coisa de graça, as pessoas não valorizam, né? Então, eu mantive fechado, mas não sei se é o melhor caminho. Tanto que eu quero Uhum. conversar com você para entender o que você faz, por onde eu começo a impulsionar, porque na verdade eu quero trabalhar com intencionalidade, né? Uhum. Porque assim, Diego, eu tenho muito conteúdo, muita vivência, muita história, mas eu percebo assim que às vezes eu perco o foco e me perco, começo a fazer uma coisa, é tanta coisa para fazer, você tem que atender, tem que criar conteúdo, tem os meus 4 netos, tem a minha mãe de 90 anos, então tem hora que eu falo, meu Deus, o que eu faço agora? Por isso a importância de criar, de repente, uma equipe que me acompanhe, porque eu já contratei social media que não sabia do que eu fazia, não tinha nem noção do que eu fazia, e foi um Uhum. tiro no pé, que daí eu inverti, né? Eu trabalhava para eles e não eles para mim. Sim. Então, não é isso. Então, a minha intenção é colocar intencionalidade. Então, só para você entender um pouquinho,
sou mentora sistêmica, sou consteladora familiar, sou mãe, sou avó, sou filha de uma senhora de 90 anos, linda, maravilhosa, e agora passei por várias situações, fui lapidando os meus padrões de comportamento, fui entendendo aonde que estavam as resistências, fui quebrando padrão por padrão, e esse é um pouquinho de todo o contexto. E agora eu vou lançar um livro que vai ser a história da minha vida, é a Auge Books que está lançando para mim. Vai começar, inclusive, o lançamento agora. Depois que eu fechei, falei, caraca, acho que eu vou dar um tiro no pé para o final de ano, um monte de... as pessoas já se preocupando com o final de ano e eu lançando o livro, tá? Mas foi uma decisão que tomei, falei, então vamos, né? Uhum. Então, só que assim, o que eu queria estruturar isso. Aí vi um pouquinho sobre você, acho que num stories que você falando que o caminho era o Google, para depois a gente chegar. Então, eu queria explicar para você o que eu faço, para ver como que a gente consegue empacotar tudo isso para entregar. Tá, Eu atendo nos atendimentos online individual, né? Mas eu quero tá. migrar para o atendimento em grupo, que é um grupo que eu tenho toda quarta-feira, um grupo de mentoria, esse é pago. Uhum. E toda quarta-feira eu trabalho toda a visão sistêmica e a visão hermética dentro desse Uhum. grupo, né? Então, eu quero focar em criar mais alunos para essa mentoria em grupo, porque daí eu trabalho menos e ganho mais, né? É melhor Uhum. 1% de 1.000 do que 100% de um, né? Uhum. Então, é isso. Daí, tipo assim, só para você entender, eu tenho produto hoje para a gente lançar por 97, 999, 250, 500, aliás, 2.500 e 5.000 reais. Tá, Só que a gente precisa criar, né, toda essa estratégia. Na verdade, eu preciso de um estrategista junto comigo. perfeito. Não, perfeito. Deixa eu pegar toda essa informação que você me passou e trazer um Uhum. pouquinho para você, assim, para começar sobre a referência que você me deu da Luísa. Aham. A Luísa, eu até achei legal você mandar ela como referência, porque Uhum. eu já tive uma experiência com constelação familiar sistêmica em 2020, praticamente aí Uhum. 5, 6 anos atrás, quase 6, né? Uhum. E foi com ela. Que Na legal! época, eu participei de uma mentoria em grupo, e eu não fui a pessoa que recebeu a, Você a não foi orientação, constelar. não foi Você, constelado, mas você eu vi foi... como participava ali a função de cada um na reunião, e eu não cheguei a aprofundar o tema, mas foi a porta de abertura para mim que eu achei muito legal em relação à autoria da constelação familiar, sobre. Eu não me recordo o nome do fundador, o nome do Bert Hellinger. Bert Hellinger, ele mesmo. Que ele passou um tempo em algumas tribos na África, né? Que ele se Isso. envolveu lá e ele percebeu a importância dos ritos de iniciação, da ancestralidade nossa, como isso interfere na nossa vida. Isso, Uhum. para mim, foi o início de tudo, assim, em relação a fazer terapia, observar meus pais, meus avós, buscar, tenho ansiedade de tal coisa, será que tem a ver com tal coisa que minha mãe passou, minha avó passou, bisavó, enfim. Questões que, Uhum. meu, abriu muita porta para mim. Existe um Diego lá em 2020, e isso foi uma Uhum. porta muito linda de uma jornada nova para estar aqui hoje. Uhum. Então, eu gosto bastante desse nicho. Eu acho que faz muito sentido na vida das pessoas. Sim. A gente está numa sociedade que não valoriza direito, não olha para o passado, não olha para quem é o pai e a mãe, não honra pai e mãe, né? De Uhum. fato. E quando Uhum. consegue olhar para isso com calma, com carinho, com alguém especialista, e no caso você é especialista, eu acho que é algo a ser trabalhado e realmente faz sentido, tá? Sim, sim, Isso como experiência própria. sim. E assim, essa visão sistêmica, e eu digo mais, hoje nós estamos vivendo a era da comunicação, a era da internet, né? É muita informação, mas pego assim, pedacinho. Então as pessoas pegam aquele pedacinho e acham que já sabe tudo, né? E Uhum, esquece de se aprofundar. E elas estão se tornando muito automáticas, muito insensíveis, muito imediatistas, esquecem, né?
de que de vez em quando você precisa dar uma paradinha, para opa, olha para trás e entende. Eu Uhum. cheguei no nível, Diego, para você entender, que hoje eu consigo entender as travas da minha vida. Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu mudei a minha persona, já tem um logotipo, já tem a identidade de marca e tudo mais. Mas quando eu criei essa marca, que era para o momento de começar a me mostrar nas redes sociais, eu travei a coluna. Eu fiquei travada em cima da cama e não entendi. Eu falei, não é possível. Agora eu preciso gravar vídeo, eu preciso fazer tanta coisa, por que que eu tô travada? Mas conscientemente eu não conseguia entender. E eu estava trabalhando um trauma de infância que foi ligado à minha irmã, né? A minha irmã e a minha mãe. E aí, naquele momento que travou, eu comecei a me questionar, buscar e me aprofundar na estrutura, né? E aí eu entendi que era o peso da lealdade invisível que eu tinha em relação à minha mãe e à minha irmã, e o fato de ter que deixá-las para trás para eu ir para frente, né? Porque essa minha irmã, ela teve câncer, ela já fez 9 cirurgias e eu estive com ela em 7 cirurgias, né? Mas essa minha irmã foi uma pessoa que ela me perseguiu uma vida inteira e ela nem ela sabia, nem ela sabe por quê. Mas resumindo, ela chegou até um ponto, foi tanta coisa que aconteceu durante toda a vida, e no final, a gota d'água foi que ela teve um relacionamento com o meu marido, e por conta disso acabou o meu casamento. Meu Então, Deus. é uma história bem, eu posso te contar em outro momento. Só Uhum. que a forma dela me prender a ela era adoecendo. Então, foi quando eu falei, chega, parei de dar utilidade. E tudo isso por quê? Eu sou oitava filha, numa escala de 9. E essa minha irmã era a única menina. Quando eu nasci, Uhum. eu ocupei o lugar dela. Então, ela perdeu o lugar de destaque dela. Eram 6 meninos e uma menina. E aí chegou a Zilda, uma menininha de olho verde, de cabelo preto. E a vida inteira, ela falava para mim que ela queria ter os meus olhos, queria ter o meu cabelo, entendeu? Ou seja, ela queria ser eu. Foi Uhum. uma vida inteira. Só que hoje, até hoje ela não entende, porque ninguém da família foi estudar autoconhecimento. Até que eu entendi, falei, opa, entendi o porquê que ela me perseguiu uma vida inteira. Então, centralizei as minhas emoções, tive uma conversa com ela para trazer à tona tudo que eu tinha percebido e para eliminar a utilidade que eu dava tudo aquilo que aconteceu e que ela dava também. Falei, a partir de hoje, isso não tem mais utilidade para mim. E quando eu acabei com a utilidade disso, ela simplesmente me ignorou. Então, eu falei, foi uma fase, foi esse ano que passou que aconteceu tudo isso, tá? E por que que isso aconteceu? Porque o maior trauma da minha vida eu joguei debaixo do tapete, eu não olhava para ele. Eu olhava muito no superficial. E aí, esse ano, eu tive a coragem de mergulhar mesmo, ir lá na infância e entender o abuso emocional que eu passei, abuso físico mesmo, sexual. Então, e em nome do amor e da fé, da religião, eu trouxe isso como uma lealdade que eu não podia trair no meu sistema familiar. Uhum. Porque se eu Sim. traísse o meu sistema familiar, eu não iria mais fazer parte. E aí foi o momento que eu percebi o quanto que eu ainda esperava por afeto, por validação, por aprovação, por reconhecimento, e nada disso veio da família, não, tá? E, gente, um pouquinho antes de tomar a decisão de lançar o livro, eu ainda fui desafiada pela vida, que o meu irmão, que é o meu parceiro, nós somos em 9, mas tem um que você se conecta mais, né? E foi esse. Ele chegou para mim e ele falou assim: Olha, eu não acredito em nada do que você faz. Por quê? Porque quando eu comecei a revelar um pouquinho do que eu tinha passado, eu mexi com a estrutura de todo mundo. Então, inclusive com as estruturas deles, de terem que olhar para as emoções deles que eles guardaram também, né? Só que quando eu fiz isso, o que que eu recebi em troca? O mesmo comportamento da infância, de quando eu fui abusada, que minha mãe estava na igreja,
Quando eu precisei da minha mãe na igreja para me defender, ela ficou em casa. Qual que foi o movimento deles, dos homens da família, para mim? Engole o teu choro. Só que agora eu já tenho, aliás, hoje completando 54 anos, né? Então, falei, chega, eu não vou mais me calar diante daquilo, de quem eu realmente sou, porque uma vida inteira eu me anulei para cuidar do meu pai com Alzheimer, da minha mãe com 90 anos, da minha irmã com câncer, dos meus filhos na dependência química. Então, enfim, eu passei por tudo, né? E hoje, olhando para tudo isso, eu consigo entender de onde vieram todos os traumas. Eu consigo pontuar o que aconteceu, o trauma que eu quebrei, a lembrança transgeracional que vinha, só para você ter uma noção. Quando eu tive a conversa difícil com a minha irmã, que eu rompi um padrão de lealdade a ela, misticamente eu encontrei uma pessoa do convívio dela de 30 anos atrás. Que veio como uma forma assim, o cara se apaixonou por mim, de uma hora foi uma coisa assim, o universo trouxe isso. Olhei e falei, peraí, o que que significa? E não, acabei de quebrar um padrão agora, e isso está ligado a esta dor de lá de trás. Então, a vida vem com uma forma assim, fantasiosa, ilusória, para fazer você voltar de novo para o mesmo padrão, né? Então, Como dentro um teste, da... né? Oi? Seria como um teste, assim, para... Isso, é um teste, porque funciona assim, quando você quebra um padrão, a vida vai trazer para você pelo menos mais 3 vezes para te testar. Porque primeiro você vive o padrão, mas você não sabe que você tem ele, né? Então você vai vivendo, a vida vai trazendo, mas você não tem ainda maturidade para olhar para aquilo. Quando você entende o padrão, ele vai se manifestar de novo. A segunda vez ele vai vir para te testar. Então, vamos ver se realmente ela quebrou mesmo. Então, ele vem como teste. A terceira vez, ele vem para te aprovar. Porque daí você fala assim: eu já sei o que que a vida está me mostrando. Aí entra a compreensão da lei da atração. Não sei se você conhece. A lei da atração é assim: não é só você pensar positivo. Não, a vida, ela conspira ao seu favor. Mas acontece que os seus padrões de lealdades invisíveis ao seu sistema familiar vão sempre te puxar para você se manter no mesmo contexto, né? E às vezes, para você se libertar, você precisa ser a ovelha negra da família. E a Sim. ovelha negra muitas vezes vai ser excluída, né, do clã familiar. Porque vem, nossa, ela é diferente. Tanto que uma fala da minha irmã, depois que eu tive a conversa com ela falou assim para mim: Você tá bem? Eu falei: Eu tô bem. Mas você tá bem mesmo? Eu falei: Tô. Por que você tá me perguntando isso? Ela falou assim: Porque de um tempo para cá ninguém mais sabe mais nada da sua vida. Então entendi, né? E não precisa mais saber, porque antes sabiam para me controlar. E hoje não, hoje eu seguro algumas coisas para não me colocar em evidência, porque eu descobri que, inclusive eu vou fazer uma live sobre isso na segunda-feira, sobre a escassez. A escassez te protege, te mantém no seu clã, né? A prosperidade te expõe. Então, por isso que eu travou a minha coluna, né? E o medo, ele faz você resistir diante do padrão. Então, quando eu travei da coluna, eu entendi que era o medo de ir para frente, de ser vista, né? De ser exposta. Então, quando você percebe o padrão, você percebeu mentalmente, com a mente lógica. Só que existe toda uma estrutura por trás disso tudo, que ela é inconsciente, que o seu corpo e a sua mente já conhecem. Então, eles vão resistir para que você não avance. Porque esse padrão que já é familiar para você é uma zona de conforto onde você fica, né? E quando você rompe realmente o padrão e a gente descobre o que é prosperidade, prosperidade é responsabilidade, é maturidade, não é para criança, é para o adulto, né? Porque a criança faz o que quer fazer, mas o adulto faz o que precisa ser feito, né? Então, dentro da minha história, e hoje o que eu falo nas minhas mentorias, nas lives, é sobre a minha expertise. Porque Uhum. vamos imaginar assim, o que aconteceu na sua vida que você fala para mim, eu desconfio que aconteceu, mas você sabe que aconteceu, né? Uhum. Então, eu uso só exemplos da minha vida e isso inspira muitas pessoas, né?
Mas eu preciso empacotar tudo isso para começar a ganhar dinheiro agora com tudo isso, porque eu já gastei, investi muito dinheiro Uhum. estudando, né? Fiz curso de psicanálise, fiz a constelação, eu constelo com pessoas, constelo com bonecos e na água também, né? Então Tá. tem muita vivência já, então precisa pôr um norte aqui. Legal, legal. Você percebeu que eu falo E demais, né? Então me volta eu de novo. esse é o momento, fica Legal. tranquila. É a intenção. Uhum, E, a Isilda, um ponto que eu acho muito interessante é que eu compreendo totalmente quando você fala que num grupo de quase 100 pessoas, 10 entram na live, poucos participam, porque uhum. é realmente um nível de conversa tem que alinhar com quem está consciente e quem está inconsciente, né? Não dá para sair Sim. conversando sobre isso com qualquer pessoa. Então Não. tem que ter um processo de qualificação, de ir levando a pessoa passo a passo, um grupo, uma comunidade gratuita, depois a gente vai afunilando, Uhum. porque até um ponto que para mim, acabou sendo e até hoje um grande aprendizado dessa lealdade ao clã, Uhum. que eu vejo assim, igual você falou, né? A escassez nos mantém preso ao clã, né? Uhum. Ao ambiente. E para a gente sair desse ambiente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trair o clã. A gente tem que trair as raízes. Exato. Uhum. Eu acho que esse é um dos únicos casos, talvez o único, né? Se não o único, que a traição nesse caso é positiva. Porque Sim. você fala, ó, eu não quero isso, vou rejeitar, vou ser ovelha negra, não aceito isso mais, eu quero ser eu, quero viver Uhum. minha individualidade. As Uhum. pessoas que estão naquele clã de escassez vão se sentir traídas. Vão falar, Sim. olha quem é esse aí, É. sabe? E é muito interessante que nesse momento, Diego, você precisa suportar o processo. Na mentoria eu ensino, são 5 passos, né? Primeiro a pessoa chega e não sabe nada sobre conhecimento sistêmico. Então ela começa a ter o contato com o conhecimento. Daí vem a Uhum, confusão, que ela fala, nossa, é algo que não é conhecido para ela, vem a confusão. E uhum, aí, na mente, começa a ficar uma confusão, tipo assim, imagina, isso não faz sentido, mas isso tem que. Mas depois ela começa a observar, não, realmente faz sentido. Depois, o segundo passo é quando ela começa a se abrir e concordar com a visão sistêmica, né? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é quando ela começa a questionar. Opa, isso aconteceu na minha vida por causa disso, então isso está ligado àquilo. Esse é o questionamento. Depois você vai para um quarto passo, que o quarto passo é quando você aprende a separar a individualidade, as suas emoções das relações. Aí você aprende o que são vínculos fortes e limites claros, né? Esse é o quarto passo. Aí quando você se propõe, começa a agir, aí sim, você entra no quinto passo, que é o aguenta. uhum. Agora o processo começou. Aí você vai ser colocado à prova diante da vida para justamente ter a coragem de trair o seu clã. Porque quando você trai o seu clã, você realmente vai ser excluído. Porque ninguém quer mudar, quem está mudando é você. Só que detalhe, quando você muda, daí todo mundo fala, nossa, que sorte que o Diego tem, não? Olha onde ele está. Aí que vem, né? Foi sorte. Aí que o pessoal fala, foi sorte. É, Ninguém viu o processo. ninguém viu o processo. Então, eu Uhum, costumo falar que o maior sucesso que nós temos é aquele que você vive que não tem plateia. É nesse uhum. momento que você está tirando as camadas da cebola, né? Para você chegar no núcleo. É bem Nossa, isso. isso faz tanto sentido para mim, mesmo, mesmo. Faz Legal. total sentido. Muito bom. Aham. Zilda, então, assim, em relação até para eu compreender um pouco, você falou das 5 etapas do processo, né? Sim, Me fala um pouco mais. Então, você falou que faz o atendimento, a pessoa chega pelo WhatsApp para você, isso, e aí você conversa e fecha com ela um produto seu. E você falou que tem uma isso. série de produtos hoje que você oferece, né? Então, Me assim, fala um pouco mais deles. normalmente hoje eu fecho mais por indicação, tá? Pessoas que já passaram comigo que me indicam. Então, Uhum, poucas pessoas ainda vêm da internet. Eu tenho um produto chamado Mentoria Sistêmica Individual. Nessa mentoria sistêmica individual, eu reservo 3 horas da minha agenda, tá? uhum, São 10 encontros, são 10 sessões, onde eu atendo você exclusivamente olhando, porque raramente eu abro uma constelação hoje, tá? E eu uhum. trabalho mais.
Quando eu estou conversando com você, eu já estou te constelando, só que você não entende isso. Eu já Uhum. consigo perceber aonde você está preso dentro do seu clã. Então, quando você começa a trazer essas informações dentro da mentoria, eu identifiquei que você está preso, eu vou parar, que nós vamos trabalhar aquela emoção que você sentiu naquele momento. Porque quando você Uhum. sente uma emoção, você nunca mais vai sentir a mesma emoção naquela intensidade, tá? E é naquele momento que você rompe um padrão ou que você reforça ele. Então, eu aproveito estas emoções para trazer você para a consciência, porque daí eu explico e você entende, porque é o sentir que traz a compreensão, não é a razão. A razão sempre vai te bloquear para ficar no raso. Mas o coração não. O coração, eu falo que é a voz da alma, né? Então é a alma que sente, é as emoções da criança que está vindo à tona. Então, nesse momento, a gente ressignifica, eu explico a lei da constelação que você está aí emaranhado e passo um exercício para você fazer durante a semana, porque você vai tendo consciência. Quando a gente constela, uma constelação aberta, a gente não pode interferir no clã da pessoa. Por quê? Porque é o tempo dela, né? Então, a Uhum. gente não tem como interferir. Já na mentoria, não. Na mentoria, eu consigo aprofundar com a pessoa. Então, essa mentoria de R$ 5.000 que eu cobro hoje, a gente volta 4 sessões para o passado, tá? 3 sessões no presente e 3 para olhar para o futuro. Uhum. Nem sempre na mentoria individual a gente consegue seguir esse caminho, porque às vezes você começa a trazer uma informação do presente que está ligado com o passado. Eu não vou ficar perdendo tempo de ficar olhando para o passado. Eu vou trabalhar aquilo que está no presente, que está te fazendo lembrar do passado, né? Então, são 10 sessões, são 10 encontros. Essa é a Perfeito. mentoria sistêmica. Aí eu tenho atendimento sistêmico, que é a mesma coisa, só que o atendimento sistêmico é como se fosse uma terapia, mas é Tá. uma terapia mais aprofundada, tá? Então, daí eu cobro R$ 250 a sessão, ou pacote com 10 sessões. Uhum. E isso eu quero começar a empacotar. Já tenho os links, já tenho a TMB, a Caiofy, tenho todos os cadastros já prontos, né? Perfeito. Aí eu tenho a mentoria em grupo, que é essa de quarta-feira, que é uma mentoria rotativa, que agora eu estou sentindo a necessidade de separar a mentoria Uhum. nível 1 e nível 2. Nível 1 vai ser para quem está chegando, e o nível 2 é para quem já está, porque daí eu não vou parar. Você pode ficar comigo o resto da vida, porque à medida que eu vou expandindo, evoluindo, eu vou trazendo essa concepção. Eu Uhum. uso o caibalho, né? E uso todo o conhecimento da constelação familiar, que são as leis herméticas e as leis sistêmicas, porque elas se conversam entre si. Aí, Uhum. nessa mentoria, eu trago a percepção da sua vida. Cada tema que eu trabalho, cada lei sistêmica, cada lei hermética, por exemplo, eu explico as 3 leis sistêmicas. Então, você vai percebendo aquilo no seu dia a dia e você vai quebrando vários padrões. Então, as pessoas que estão comigo, inclusive eu gravei a última, estou gravando agora pelo Google Meet, e foi assim, teve um depoimento do Mauro Biller, que começou comigo na primeira turma, eu estou na segunda turma. Ele falou assim, depois que eu comecei a mentoria Casilda, minha vida mudou, porque ele era uma pessoa que ele dava demais, mas ele não sabia receber. Quando ele identificou esse padrão, ele adoeceu. E por que ele adoeceu? Porque ele precisava aprender a receber cuidado, carinho e atenção das pessoas que ele se doava muito, né? Então, a partir dali, ele teve uma viradinha de chave e começou tudo a fazer sentido. E ele já encarou muita coisa nesses 4 meses que ele está comigo. Ele falou assim: nossa, se não fosse pela mentoria, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, no nível de maturidade, né? Então, tem essa parte. Mas é Muito aquilo bom. que eu falei: eu preciso separar. Começo para quem não sabe nada, para dar Uhum. um conteúdo mais básico com um pessoal mais avançado. E aí, no caso, só você dessa mentoria ainda, você está fazendo hoje toda quarta, né? Oi? Hoje você faz toda quarta-feira.
Toda quarta-feira, Mas isso. ainda não separou entre novos e experientes. Não, Ainda não. não. Não, Tá, porque nós estamos na segunda turma ainda, né? tá. Então, o pessoal que passou comigo a primeira, eles participam novamente da segunda turma. Aí Uhum, acabou o bônus deles, vão ter que pagar de novo. Então, eu já preciso começar a me preparar para ver um valor que eles podem pagar por mês para continuar esse conteúdo, né? Essa moeda de troca, no caso assim. E perfeito. aí eu preciso começar a lançar essa mentoria para as pessoas iniciantes, porque quem faz no início se interessa pelo assunto, eles vão continuar, né? Uhum, Então é um produto que eu vejo que dá para ter rotatividade e é o dinheiro entrando todo mês, né? com certeza. E aí, o caminho, a chave da prosperidade está em você. No caso, seria um workshop que a gente pode fazer um dia inteiro, e pelo valor, tipo assim, de R$ 97, para criarmos tickets, né, Uhum, diferenciados, né? Mas o que que me preocupou nesse momento, Diego, é assim, esse lançamento do livro, como que vai ser feito? Vai ser feito pela Algebooks, pelo Chico Montenegro, né? Foi com ele que eu fechei, e vai ser um lançamento. E o livro, uhum, com certeza, vai trazer para mim mais autoridade, né, sobre o assunto. com certeza. E então vai ser um lançamento onde vai ter um atendimento free, não cobrando nada, que vai ser uma mentoria. Desta mentoria, ele vai captar todo o conteúdo do que eu entrego para escrever o Uhum, livro, e vai ser lançado um workshop para a venda do livro, né? Que tá. a meta é vender 150 livros para garantir o dinheiro do investimento, né? Uhum, Só que, olhando para o meu perfil, por exemplo, no Instagram, eu tenho 2.000 seguidores, então é pouco para fazer um lançamento. Então, eu gostaria de começar a aumentar os seguidores para ter mais uhum, visibilidade, porque, por exemplo, o Linda Guedes, a Luísa Valeri tem quase 100.000 seguidores, né? E é lá que eu quero chegar, meu alvo é lá. sim, sim, sim. E é totalmente possível, né? É só uma questão Sim, de estratégia, aplicação de sim, conteúdo, captação de audiência, em primeiro lugar, sim, e aí a conversão. isso. Tá. E Legal. aí, eu quero que você fale como que funciona o seu dinheiro, porque assim, eu estou Uhum. cansada de dar de graça. Já chega. Sim, Está sim. na hora de receber por isso, né? Ó, Zilda, na verdade, não é um projeto simples, tá? Você tem Sim. aqui uma esteira hoje de produtos, dá para enxergar, Aham, dá para ver claramente. A gente, pensando no workshop, né? Então seria aham, o início de tudo, R$ 97. Desse workshop, você faz um pitch de vendas, levando para uma comunidade, e aí pode ser a mentoria em grupo. Da mentoria em grupo, você pode perceber ali quem está mais próximo, quem está fazer mais um. Vai ser constantes pitches de vendas, né? Constantes sim, processos para ir levando a pessoa para mentoria individual sim, de 10 pacotes, 10 sessões por 5.000. isso. A gente pode visualizar essa esteira, mas não é um processo simples, não é um projeto simples, até para a gente pensar em assim, duas principais fontes de tráfego: Instagram e Google. Então, a gente trabalhar com Uhum, essas duas, tá? Uma para quem é impactado. Então, o Instagram vai ser principalmente para quem está ali mexendo, vendo foto de familiar, de amigos. E aí a gente vem com conteúdos que batam de frente com a dor dela. uhum, Então, a gente vai fazer todo esse estudo sim, para impactar pessoas. E também seria importante trabalhar com o Google para quem está pesquisando ativamente por uma solução de um problema. E certo. aí faríamos uma pesquisa mais aprofundada para buscar isso. Uhum. E até uma pergunta que eu não fiz, mas é importante saber. Você tem site ou página de captura hoje? Não, o Não. site que Tá, eu tinha, eu acabei perdendo, porque foi uma época tá. que eu era mãe, e trabalhava fora, cuidava da minha irmã com câncer, e eu esqueci da página e acabei perdendo. Então vai ter que Uhum, construir de novo, tá, né? Para fazer tá. as landing pages, né? Landing page. Isso aí, isso Isso. aí. E tudo isso sincronizado em um sisteminha que a gente chama de CRM, para Uhum, poder trazer todos esses leads, mensagens, né, de pessoas interessadas, seja pelo WhatsApp ou seja pela landing page, e a gente pensar também uma forma desse CRM, desse sistema, é, organizar as etapas de cada um.
Então, quem chega, a gente pode até automatizar, tá? A gente pode pensar no processo de... Isso. É essa a Uhum. intenção, Diego, porque assim, Tá. hoje, se eu for prestar atenção e ficar no processo de vendas, atendendo um Uhum. por um, eu vou bugar. Porque Tá. chega muito, quando eu faço um tráfego pago, chega muita informação, mas você percebe que a gente desqualificada. Por isso que eu falei, eu não quero qualquer pessoa fazendo para mim o tráfego pago, porque vai fazer de qualquer jeito. Eu falei, eu não quero Exato. isso, né? E a minha meta é fazer exatamente igual a Luísa. Ah, é constelação? Primeiro já passa por uma triagem, a pessoa já entende o que é constelação, daí marca a constelação. Mesmo porque a Uhum. Luísa cobra R$ 900 uma constelação, né? Uhum. Esses dias, eu conversando com a Olinda Guedes, que foi uma das minhas mentoras, 1h30 ela cobra R$ 1.500 com ela, né? Uhum. Então, e claro que a autoridade, tem pessoas para pagarem isso, tem. Então, mas entendo que para chegar nesse nível, a gente precisa realmente fazer toda essa construção, que é a sua expertise. Com certeza, com certeza. Mas, Zilda, ó, eu já peguei todas as informações que eu precisava, tá? Principalmente dos seus Certo. produtos, serviços, esteira de produto, Uhum. também em relação ao Instagram, referências, em relação à landing page, tá? Importante saber, porque é importante a gente colocar isso no projeto também. Certo. E também a necessidade de um sistema no CRM para a gente poder automatizar esse atendimento e levar para conversar com você só quando realmente estiver no ponto ali do fechamento, Certo. tá? Legal. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou montar pelo menos uns 2 ou 3 orçamentos aqui, um plano A, B e C, alguns Uhum. pacotes para a gente saber como começa, algo mais complexo, com tudo englobado, Tá. quantidade de anúncio feito com a Ariane, que como você está com ela, vamos priorizar o trabalho com ela, 4 vídeos, talvez até artes, então criação de arte e tudo mais. Uhum. Vou pensar em uma estrutura legal para a gente marcar uma segunda reunião e eu trazer esse orçamento para você. Tá joia, tá Tá joia. bom? Eu tenho uma pessoa que, inclusive, eu peguei ele essa semana para dar mais constâncias no Instagram, porque eu percebi que quando eu posto com frequência, sem impulsionamento, chega a 44 mil visualizações. E quando Uhum, divulgo menos, cai também, né? uhum. Mas precisa ver se vai estar qualificado dentro desse projeto para a gente remanejando, né? Estruturar tudo isso. Perfeito, perfeito. Então tá jóia. Eu vou, como hoje é sexta, aí eu te chamo na segunda pra gente conversar na segunda à tarde ou na terça-feira, mas eu te mando mensagem, Tá bom. Na tá bom? segunda, eu já tenho um horário marcado com a Ariane às 14. Às 14, tá, Isso, legal. tá? Então, Tá tipo assim, bom, se for depois das 14, tá bom, tá bom? tá bom. A gente vai se falando. Tá jóia, então, combinado. Obrigado, Obrigada, Zilda. Diego. Obrigado eu, bom final de semana. Obrigada para você também. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.